Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um capítulo e mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós chegamos ao último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que hoje nós veremos como Paulo, ele mesmo em meio às dificuldades, ele continua, meus irmãos, sendo fiel à sua missão e testemunhando Jesus até em Roma. E antes de a gente começarmos, eu peço, meus irmãos, carecidamente, se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque o YouTube, ele entende que você gostou desse vídeo e aí nos próximos vídeos que eu lançar, chegará a notificação no seu celular para você não perder nenhum capítulo. E também o YouTube, ele recomenda para mais e mais pessoas. Tá certo? Já se inscreveu? Deixou o seu like? Pronto. Vamos agora para o estudo do capítulo. E aqui, meus irmãos, no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, vamos começar nos primeiros versículos do 1 até o 10, onde vamos ver Paulo em Malta. Tá ok? Por isso, nos versículos do 1 ao 10, vamos ver aí o que nos diz, no último capítulo. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: "Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver." Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto, de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar, havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós e, quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Meus irmãos, vamos ver aqui nesses primeiros versículos, Paulo em Malta, o que a palavra de Deus nos ensina. Deus, nessa passagem aqui, meus irmãos, transformou a tragédia do naufrágio em oportunidade de evangelização. O milagre da picada da cobra aqui e as curas mostraram que a mão do Senhor estava com Paulo, que Deus estava sempre com Paulo. E aprendemos aqui, meus irmãos, nesses primeiros versículos, que até em meio às situações difíceis, Deus, ele pode abrir portas para testemunharmos a nossa fé. Como a gente aprendemos nos capítulos anteriores, Deus, ele age nos momentos difíceis também, meus irmãos, que é uma oportunidade da gente evangelizar também, e também de testemunharmos a nossa fé em Jesus. E para nossa realidade, hoje, o que esse versículo, esses primeiros versículos aqui, do 1 ao 10, para nossa realidade, o que ele nos ensina? Que nós também, meus irmãos, quando passarmos por problemas que todos nós passamos,
Não devemos apenas reclamar, como muitas pessoas reclamam, mas precisamos buscar enxergar como Deus ele pode usar aquela situação que está acontecendo na nossa vida para manifestar a sua glória. Por isso que quando nós passarmos por um problema, enxerguemos isso como uma situação para Deus manifestar a sua glória. É isso que muitas pessoas não enxergam, meus irmãos. Só enxergam os problemas, mas não enxergam como Deus ele vê essa situação. Por isso que nós precisamos muito buscar a Deus e nós temos que ver com os olhos espirituais e não os olhos físicos. Tá certo, meus irmãos? Porque é nessas situações que nosso Deus ele age. Até nas situações mais difíceis, possa ser o problema que for, Deus ele age. Tá ok? Agora, nesses próximos versículos, do 11 até o 16, vamos ver aqui a viagem até Roma de Paulo. Tá ok? Dos versículos do 11 até o 16, que diz o seguinte: depois de ficarmos 3 meses na ilha, embarcamos no navio da cidade de Alexandria, que tinha na proa a figura dos deuses gêmeos, Castor e Prólux. O navio tinha passado o inverno na ilha. Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali, seguimos viagem e chegamos à cidade de Régio. No dia seguinte, o vento começou a soprar do sul e, em 2 dias, chegamos a Pozzuoli. Nessa cidade, encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles 1 semana. E assim, chegamos a Roma. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados de Praça de Ápio e de Três Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. Meus irmãos, vamos ver aqui a viagem de Paulo até Roma, como foi e como essa palavra de Deus nos ensina, o que ela nos ensina. Aqui, a viagem de Paulo até Roma, que parecia impossível, por causa do naufrágio, foi concluída. Eles chegaram até Roma. Deus ele cumpriu a sua promessa, como nós vimos, que Deus falou que eles chegariam em vida em Roma. E aqui Deus cumpriu a sua promessa de levar Paulo até Roma. Eles chegaram até Roma. E aqui, meus irmãos, aprendemos o quê? Nessa viagem de Paulo até Roma? Que a fidelidade de Deus é muito maior que as tempestades e dificuldades. Nós sermos fiéis diante de Deus é muito maior do que os problemas da nossa vida, do que as nossas dificuldades, do que os nossos sofrimentos. Por isso que nós temos que ser fiéis a Deus, meus irmãos. Confiar que Deus está no controle, independentemente da situação. Porque aqui parecia impossível. Sim ou não? Com certeza. Para esses homens aqui. Mas Paulo, ele foi fiel. E é isso que Deus, ele ama. É a fidelidade a ele. É sermos fiéis a ele. E para nossa realidade, meus irmãos, essa passagem aqui nos ensina o seguinte, que Deus, se Deus nos deu uma missão, se Ele nos dá uma missão, Deus, Ele mesmo, meus irmãos, abrirá os caminhos. Deus, Ele mesmo abrirá os caminhos para que essa missão se cumpra, mesmo que pareça demorar. Deus, Ele abre os caminhos. Deus, Ele livra a gente de cada problema, de tudo o que for. Ele nos livra. Por isso que precisamos ser fiéis a Ele, confiar nele. Porque muitas pessoas hoje duvidam do poder de Deus. Duvidam, ficam com medo, mas temos que confiar, meus irmãos.
confiar, porque Deus é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer sofrimento, do que qualquer dificuldade. Tá ok, meus irmãos? Vamos agora para os próximos versículos, onde Paulo ele vai anunciar o Evangelho, viu? Em Roma, dos versículos 17 até o 29. Vamos ver aí Paulo anunciando o Evangelho, tá certo? 17, versículo 17 ao 29, que diz o seguinte, vamos lá. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. Quando estavam reunidos, ele disse: meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltassem. Por isso, fui obrigado a pedir para ser julgado pelo imperador, embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo. Foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso com estas correntes de ferro, por causa daquele que o povo de Israel espera. Então eles disseram: nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra essa seita a qual você pertence. Então, marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E, por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então, todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês. Pois ele disse a Isaías: vá e diga a esta gente: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. E Paulo terminou dizendo: pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus, e eles escutarão. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora, discutindo com violência. Meus irmãos, vamos ver aqui, nesses penúltimos versículos, que Paulo ele vai anunciar o Evangelho em Roma. Mas o que aprendemos aqui, nessa passagem? O que aprendemos? Que Paulo, meus irmãos, ele chamou os líderes judeus e explicou que estava preso por causa da esperança de Israel, isto é, o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas creram na sua pregação, mas outras pessoas rejeitaram. E Paulo afirmou que a salvação de Deus, ela foi enviada também aos pagãos que ouviriam e creriam. E aqui, meus irmãos, nessa passagem, aprendemos que Deus, ele nos dá força, independentemente da circunstância. Deus nos ajuda sempre na caminhada. Sempre.
Por isso que não podemos nunca desistir. E nesses últimos versículos, aprendemos aqui que durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. E Paulo, ele continuava sempre anunciando o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e com toda a liberdade. Por isso que temos que ser como Paulo, meus irmãos. Temos que ser como Paulo. Nunca parar, nunca, de anunciar Jesus, de falar do Evangelho para as pessoas. Nunca. Nós temos sempre, independentemente da situação, de falar de Jesus para as pessoas. E nesse capítulo, no último capítulo, meus irmãos, o livro aqui ele termina mostrando Paulo em Roma, cumprindo a sua missão. A mensagem é clara. O Evangelho, ele não tem fronteiras. E nem prisões, nem naufrágios, nem perseguições puderam impedir a obra de Deus. Nada impediu a obra de Deus aqui, que se cumprisse. Por isso que na sua vida, Deus, ele já tem um propósito na sua vida. E se ele colocou no final vitória, pode ser o que for, meu irmão, que acontecer. No final, sempre vamos vencer. Sempre. Tá ok? E o Espírito Santo ainda hoje, ele continua conduzindo a igreja. E nos chama também hoje a sermos testemunhas, assim como Paulo. Tá ok, meus irmãos? Por isso que hoje encerramos o estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Encerramos esse livro aqui. E que essa palavra, meus irmãos, nos inspire a viver como verdadeiras testemunhas de Cristo, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus, levando Jesus para todas as pessoas. Tá ok, meus irmãos? E antes de a gente finalizar esse vídeo, eu peço encarecidamente novamente, meus irmãos, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e ativem o sininho para não perder nenhum capítulo do estudo da Bíblia, tá certo? E compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Tá ok, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, de cada um de vocês que está assistindo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo, se Deus quiser, tá? Tchau, meus irmãos. Até o próximo vídeo.